O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Evangelho segundo São João, capítulo 9, do primeiro versículo ao versículo 3. Do primeiro versículo ao versículo 3. João, capítulo 9, versículo 1 em diante. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Hoje nós estamos continuando a série que nós iniciamos há 3 semanas atrás, Grandes Questões. Todo ser humano é movido por algumas perguntas. Nós não vivemos para responder perguntas, mas nós somos convidados a superar as perguntas ou a conviver com as perguntas. Mas nessa nossa série nós estamos querendo conversar sobre algumas perguntas importantes. A primeira pergunta que nós conversamos foi: de onde venho? Qual é a origem de nossa alma? Qual é a origem de nossa vida? Que propósito nós temos? Aliás, esse foi o tema da segunda mensagem. Qual é o propósito da nossa vida? Para que você existe? Será que você existe apenas para ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa? Ou Deus tem algo mais? Deus tem um propósito para você? A nossa terceira pergunta é muito importante: por que sofremos? E eu tenho certeza que essa pergunta tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós, porque o sofrimento é uma experiência humana universal. Francisco Otaviano, um poeta, disse: quem passou pela vida em brancas nuvens, quem em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Pelo fato de que viver é sofrer. Aliás, o próprio Cristo nos alertou de que no mundo nós teríamos tribulações, nós teríamos problemas, nós teríamos aflições, mas Ele dá um conselho muito interessante para nós: tenha bom ânimo. É porque o bom ânimo pode nos fazer enxergar o sofrimento com outros olhos, de forma que eu desejo muito que você tenha bom ânimo nessa manhã. Eu queria começar dizendo que existem alguns canais pelos quais o sofrimento chega até nós. O primeiro, e talvez o principal canal onde o sofrimento nos alcança, é o fruto de um sistema em desequilíbrio por conta do pecado. Algumas pessoas me perguntam: olha, por que tem tsunami? Por que dá enchente? E eu quero dizer para vocês: essa não é a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus. Aliás, o sofrimento não é vontade de Deus. Algumas pessoas teologicamente equivocadas chegam a afirmar de que Deus cria o sofrimento, mas eu quero dizer para vocês que o sofrimento nunca foi o propósito de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: maldita é a terra por sua causa. Adão tinha acabado de pecar e aquilo tinha afetado o DNA da humanidade inteira, da criação por completo. E o que Deus diz é: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Então o sofrimento é uma recompensa às nossas atitudes equivocadas, ao nosso pecado, ao pai original que pecou e nos trouxe essa herança. Deus abriu as portas para o homem viver em liberdade.
E o homem abriu as portas para o pecado e passou a viver em sofrimento. Se você não está prestando atenção até agora, eu queria que você abrisse bem os olhos e os ouvidos para essa afirmação. Deus abriu as portas para o homem viver em liberdade. O homem abriu as portas para o pecado e passou a viver em sofrimento. Então o primeiro canal do sofrimento é porque o nosso mundo foi afetado por conta do pecado. Um outro canal do sofrimento é as nossas decisões equivocadas. Nós, seres humanos, estamos tomando decisões equivocadas todo o tempo. Algumas pessoas que eu atendo com problemas no relacionamento dizem: mas por que Deus deixou que isso acontecesse na minha relação? E aí eu começo a conversar com elas e eu entendo que Deus está chorando por conta daquela relação. Na verdade, ela é que plantou cada coisa. As nossas relações interpessoais são como jardins. Todo jardim tende a ser selva. Se a gente não cuidar do jardim, se a gente não podar, se a gente não colocar ali alguma coisa que possa fertilizar a terra, o jardim passa a ser selva. O jardim morre. Muitas das nossas decisões que nós projetamos a culpa em Deus nascem como equívocos nossos. Algumas pessoas me perguntam: Thomas, por que há fome na África? É simples a questão. A questão mais complexa não é por que há fome na África. A questão mais complexa é como nós resolveríamos esse problema. Porque o fato é que o mundo produz alimento para todos. A quantidade de alimento que se tem hoje no mundo é suficiente para todas as bocas. O problema é que do outro lado do oceano as pessoas consomem 3, 4 vezes mais, estragam. E se um está estragando, do outro lado vai faltar. Talvez a tua riqueza seja a pobreza de alguém. A minha indiferença gera a invisibilidade do outro. A minha riqueza acumulada gera a pobreza do outro. O meu desperdício gera a fome do outro. Então não pergunte por que essas pessoas sofrem. Elas sofrem porque você desfruta demasiadamente de coisas que não são suas. Uma das coisas mais belas é quando alguém abre mão e destrona a Mamon, porque a Bíblia chama o Deus do dinheiro de Mamon, uma entidade que chega a nos possuir. Quando alguém tem a capacidade de se desfazer daquilo em prol do outro, Deus é glorificado. Então o segundo canal que eu gostaria de dizer é que as nossas decisões equivocadas geram sofrimento. Um terceiro canal do sofrimento é a disciplina de Deus aos seus filhos. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei da minha mãe, porque eu sempre fui um menino muito treloso na infância, aprontava muito, e minha mãe sempre foi profundamente apaixonada por mim, mas vez por outra ela ia me corrigir, e quando ela me corrigia, às vezes ela corrigia com lágrimas nos olhos. E mais para frente eu ouvi dela uma frase que marcou meu coração. Ela disse que quando me corrigia fisicamente, doía muito mais nela do que em mim. Às vezes ela me batia na intenção pedagógica de corrigir alguma prática que eu tive, e depois ela saía correndo para o seu quarto porque ela ia chorar. Deus às vezes nos corrige não com raiva. Deus não é esse ser rancoroso que está lá do céu dizendo: meu filho, se você pisar na bola eu quebro você. Mas às vezes Deus permite que o sofrimento nos sobrevenha para corrigir a nossa caminhada. É exatamente isso que acontece no livro de Abacuque. Abacuque começa o seu livro dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
E aí Abacuque começa a orar por paz e dizer: Deus, manda paz, que esse povo está sofrendo muito. O que Deus faz? Deus levanta uma nação amarga e impetuosa. E Deus diz: eu estou levantando os caldeus para fazer-lhes sofrer ainda mais. E desse sofrimento brota poesia. Aliás, toda boa poesia brota de sofrimento. Poeta bom é poeta que sofre. Dessa angústia de Abacuque e do povo de Israel surge uma canção de louvor ao Senhor. Ainda que nada mude, eu todavia me alegro em Deus. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, que não hajam gados no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu estou certo de que Ele me fará andar por lugares altos. Louvado seja Deus pela consciência que Deus deu a Abacuque, e espero que Ele nos dê também. Porque para louvar ao Senhor nem sempre é preciso que as coisas mudem. Às vezes, para louvar ao Senhor, a única coisa que precisa mudar é o nosso coração. Talvez um outro canal de sofrimento seja a ação intimidadora do diabo. Uma das coisas que Jesus alertou os discípulos muitas vezes era sobre as perseguições. Muitas vezes o diabo tenta, porque ele é o inimigo de nossas almas, ele tenta nos fazer desanimar. Ele tenta jogar na nossa cara de que nós não somos bons. Eu estava contando para uma pessoa essa semana que uma das minhas maiores crises pastorais foi porque eu percebi que eu era ruim demais para ser pastor. Eu disse: Deus, eu tenho um defeito muito grande. Eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha aqui a minha lista de incompatibilidade com o ministério. Eu lembro que Deus falou para mim: meu filho, olha para Noé. Noé tinha problema com bebida. Olha para Abraão, o pai da fé, porque ele mentiu algumas vezes. Olha para Gideão, que o que faltava nesse homem era ousadia e coragem. Olha para Davi, a quem eu chamo homem segundo o meu coração, e veja quantos equívocos ele teve na sua caminhada. Às vezes o diabo tenta nos parar, nos fazendo sofrer. Agora a pergunta que talvez trouxe você aqui, e é sobre ela que eu gostaria de discorrer um pouco, é a pergunta do filósofo Epicuro. Se Deus é bom e poderoso, por que sofremos? A pergunta do filósofo é: quererá Deus impedir o mal, mas não é capaz? Então é impotente. Será que é capaz, mas não deseja? Então é malévolo. Terá tanto desejo como a capacidade? Então por que sofremos? E essa é uma pergunta muito interessante. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. A minha proposta de hoje não é fazer uma teodiceia. A palavra teodiceia vem de origem grega, da filosofia, que era quando as pessoas assumiam o lugar de advogado de Deus e queriam explicar Deus. A gente acabou de cantar uma canção dizendo: Deus não se explica. Deus não se explica. Mas há um princípio na filosofia chamado princípio da antinomia, que duas coisas que podem parecer incoerentes juntas podem existir. Por exemplo, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso para nós é impossível, mas Ele não está nessa dimensão da impossibilidade. Para Ele todas as coisas são possíveis. Santo Agostinho disse algo muito interessante: Deus soberanamente é bom,
E porque era bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus permitir males para deles tirar coisas boas. A palavra está cheia de exemplos de pessoas que sofreram, porque era a forma como Deus ia guiando a cada uma delas para a vitória. Agora a pergunta tem algo muito interessante implícito. Quando alguém diz assim, Deus é injusto, aliás, quando uma pessoa diz o mundo é injusto, ela compara o mundo, o universo, a quê? Qual é a referência? Porque todos nós temos uma referência para julgar algo. Quando ela olha para o universo e diz, é injusto, implicitamente ela está dizendo, há algo em mim, algum referencial que foi plantado desde a fundação de minha vida, que me faz crer na justiça plena de uma sociedade. É por isso que eu posso julgar uma sociedade injusta. Então, de alguma forma, essa pergunta, apesar de capciosa, ela pode até servir para afirmar a existência de Deus. Uma vez alguém me perguntou, onde está Deus enquanto eu sofro? Onde está Deus enquanto eu sofro? E a minha resposta foi a seguinte: Deus está no mesmo lugar de onde viu o seu filho, o único filho, sofrer por amor a mim e a você, morrer para que nós tivéssemos vida. Deus está no mesmo lugar, sentado no trono, de onde Ele ouviu a voz do seu Filho, o único e amado, dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E embora queria, não o fez, não o salvou, porque queria salvar a todos nós. A pergunta mais coerente seria como um Deus bom e justo resolve sempre me dar uma chance e sempre me proporcionar um recomeço a cada dia. Como Deus não me fulmina no meio da noite por conta dos meus pecados? Essa seria a pergunta mais coerente. O texto que nós lemos agora, João capítulo 9, do versículo 1 em diante, é a tentativa dos discípulos entenderem o que nós estamos tentando entender. De forma muito simples, eu queria falar para vocês. Há duas perspectivas nesse texto, propostas pelos discípulos. A primeira perspectiva é, o indivíduo sofria porque ele pecou. Agora, se nasceu cego e ele pecou, a perspectiva dos discípulos era perguntar, será que foi alguma coisa antes da existência, ou numa pré-existência, ou numa outra encarnação? É assim que os nossos irmãos espíritas ensinam e explicam, e é logicamente perfeito e biblicamente falido. E eu falo isso com muita ousadia, porque o próprio Cristo disse, nenhum nem outro. Então, o nosso sofrimento não é consequência de algo que nós fizemos numa outra vida, e muito menos o nosso sofrimento é consequência de uma espécie de castigo familiar, uma espécie de karma. Algumas religiões têm essa perspectiva de karma. Então você nasceu com karma e você vai viver com aquele negócio. Nenhum nem outro. E eu acho interessante é de que Jesus não não faz uma teodiceia, não senta com eles e diz assim, olha gente, vou explicar para vocês o problema do mal. Sentem aí, tome nota. O que Jesus diz para que Ele
inicia a sua fala curta falando do propósito, para que se manifeste nele as obras de Deus. O que eu vejo nesse texto é Jesus dizer que há um propósito. O que eu vejo nesse texto é Jesus dizer que não perdeu o controle do universo, de que ninguém sofre por acaso, de que Deus está gerenciando absolutamente todas as coisas e é soberano sobre todos. Nenhum, nem outro, mas para que se manifeste nele as obras de Cristo. Há um propósito. Às vezes o propósito é nos despertar. E C.S. Lewis disse que a dor é o megafone de Deus para despertar os nossos corações adormecidos. Eu vejo esse fenômeno todo o tempo nas igrejas. Às vezes Deus permite que algumas situações aconteçam para despertar algumas pessoas que estavam completamente adormecidas e confortáveis. Eu acho que Deus usa para nos redirecionar numa caminhada. Eu entendo que Deus usa o sofrimento para gerar intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Preste bastante atenção, porque a história de Jó é uma contraproposta de Deus à nossa forma de pensar. Eu não sei se você sabe, Jó provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito, a registrado. E o livro de Jó, no seu idioma original, no hebraico, é todo em poesia. É a poesia do sofrimento. É a somatização maior de toda a dor humana. E o que eu acho mais interessante é de que Deus está lá em cima e Ele olha Jó e resolve puxar uma conversa com Satanás. Ô, tinhoso, tu veio de onde? Aqui o bicho feio responde: de andar, de circular a terra, de olhar as coisas. Quem chama a atenção do diabo para Jó é Deus. Vistes o meu servo Jó? Eu vejo um Deus que sente orgulho. Do mundo inteiro ele olha para uma pessoa e diz assim: eu tenho orgulho desse cara. E como eu já falei para os anjos, aqui na Trindade todo mundo já sabe. Ô diabo, você viu ele? Servo bom, íntegro, justo, coerente, crente. Aí o diabo abre os olhos assim e disse: ah, ele é assim? Ele é assim porque ele vive bem. Põe ele no pouco, faz ele experimentar os sabores amargos da desilusão, faz ele sujar-se com a depressão. E aí eu quero ver. E aí Deus vai guiando a conversa dizendo: faz isso, só não faz isso. Faz isso, só não faz isso. Nas igrejas por aí as pessoas estão achando de que Deus está em pé de igualdade com o diabo e que a gente tem que estar em plena luta, senão nós vamos ser vencidos. Às vezes a gente fica até fazendo essas orações para dar apoio para Deus vencer a batalha, né? Vai lá, Senhor, estou contigo, você vai vencer. Desde o Gênesis a palavra diz que ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo é o cão de Deus, raivoso, mas na coleira. E quem tem essa coleira nas mãos é aquele que está sentado no trono, poderoso, Senhor. Aleluia. Vocês conhecem a história. Jó começa a sofrer profundas decepções. Eu diria que ninguém sofreu o que Jó sofreu. Talvez o sofrimento de Jesus tenha sido mais intenso, porque ele carregava todos os nossos pecados e todas as nossas dores. Mas ninguém sofreu como Jó sofreu. Jó, desse sofrimento, fez brotar expressões profundas como: ainda que você me mate, em ti esperarei.
Imagina você perder todas as coisas e você olha para uma pessoa e diz assim: eu nasci nu, eu vou morrer nu. Mas a gente fica achando de que Jó ficou calado. Não, Jó começou uma hora a dizer: eu não aguento mais. E uma das frases que Jó diz é: eu te constituo meu advogado contra tu, que és meu juiz. É briga celestial. É Jó dizendo para a Trindade: resolvam-se a meu respeito, vocês sabem quem sou. E aí Deus começa a responder, e não responde sobre o sofrimento. Deus começa a fazer perguntas dessas que crianças fazem. Quantas nuvens tem no céu? Aí a gente fica tentando, quando uma criança pergunta, a gente fica tentando disfarçar. Meu filho, vamos contar. Mas você sabe que você não tem a resposta. Onde você estava quando eu firmei o universo e coloquei cada estrela no seu lugar e a chamei pelo nome e estabeleci os limites entre a terra e a água? E Jó começou a dizer: Deus começa a fazer mais e mais perguntas. Dali não brotava nenhuma resposta, até que Jó rompe o silêncio. No capítulo 42 ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração poderosa de intimidade, de reconhecer quem Deus é e de quem Jó era, e de pedir e clamar por essa relação de intimidade, brota ainda em meio à dor. Só depois dessa declaração de consciência e de uma oração de atitude em relação aos outros, que passaram todo o processo olhando para Jó dizendo: você está em pecado. Causa e efeito, você fez alguma coisa. Diga aí, revela o que você fez. Deus está te castigando porque aconteceu alguma coisa. Muitas vezes a nossa mentalidade é essa: causa e efeito. O único momento agradável que Jó teve com os seus amigos foi logo no início, quando eles ficaram 7 dias em silêncio, porque quando abriram a boca foi difícil. Aí Jó decide orar por eles, e Deus decide interceder por Jó. Deus às vezes usa o sofrimento para nos gerar intimidade, para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para nos desiludir. E quando eu digo assim, Deus quer nos desiludir, você fica: ai meu Deus, que afirmação herética, nunca mais eu volto aqui. Desilusão é uma bênção, irmão. A desgraça é viver iludido. Desilusão é você ter os olhos abertos e enxergar o que você não via. A ilusão é que é um inferno. O sofrimento pode ser produtivo. Romanos capítulo 5, do versículo 3 em diante diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência produz a esperança. E a palavra que se repete aqui é produz. Porque para o azeite existir, a azeitona tem que ser esmagada. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o megafone de Deus. Quanto mais forte a tempestade, mais profundas são as raízes dos carvalhos. Não se faz marujo bom sem tempestade. O sofrimento é mau,
Deus não produz o sofrimento, mas Ele o usa para reverter em bem. É isso que C.S. Lewis diz no seu livro A Anatomia da Dor. Um dos escritores que eu gosto muito é Rubem Alves. E Rubem Alves escreveu um texto cujo título é Ostra Feliz Não Produz Pérola. Ah, que sensibilidade! Porque a pérola tão preciosa nasce a partir de um grão de areia que consegue penetrar naquela ostra e causa um ferimento. E aquele ferimento vai tomando proporções maiores, e a ostra, para se defender, ela começa a esmaltar aquele grão de areia, até que daí vem a pérola. Ostra feliz não produz pérola. Um dia perguntaram a esse mesmo autor, Rubem Alves, quando acabara de dar uma palestra numa universidade, um jornalista se aproxima dele e pergunta assim: olha, eu admiro muito você, e eu gostaria de saber como foi que você chegou, até onde você chegou, quais foram as estratégias, como você direcionou a tua vida, me conta o segredo do sucesso. E Rubem Alves, bastante criativo, disse: você quer saber o segredo do meu sucesso? Foi dando tudo errado que eu cheguei aqui. Se desse tudo certo, eu não estava aqui. Rubem Alves foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, até que foi denunciado na época da ditadura militar e teve que fugir para os Estados Unidos, onde fez um outro curso. Voltou com intenções de lecionar no seminário, mas não lhe aceitaram, tarjando ele de liberal. Então ele acabou nas universidades mais importantes do Brasil. Ninguém mais lia os seus livros nos ambientes religiosos, então ele decidiu escrever para qualquer outras pessoas. E aí foi dando tudo errado e deu tudo certo. Aí eu fiquei imaginando, depois dessa resposta de José, de Rubem Alves, eu fiquei imaginando qual seria a resposta de José quando o seu filho chegasse e dissesse: papai, como foi que o senhor chegou a ser primeiro-ministro? Como foi que o senhor chegou a ser uma autoridade, ser tão importante? José olha para o filho e fala assim: ô meu filho, foi dando tudo errado que eu cheguei aqui. Deu tudo errado. Eu tinha sonhos, mas os meus sonhos incomodaram, então me venderam como escravo. De escravo eu fui conquistando espaço e fui prosperando, até que mais uma vez uma tragédia aconteceu na minha vida. Me acusaram de algo que não fiz, e mais uma vez o sofrimento tomou conta, e enquanto isso o tempo ia passando, mas eu sempre permaneci fiel a Deus. Eu fui parar num presídio, meu filho, responde José para o seu filho. E ali eu ajudei pessoas que esqueceram de mim, me deixaram mais tantos anos, até que no momento certo, Deus mudou o quadro, virou o bastidor, e aquilo que eu achava que era sofrimento, era a mão direcionando a minha vida, escrevendo a minha história, fazendo quem eu sou. Através de José, muitos foram abençoados. Foi dando tudo errado que deu tudo certo. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã querendo respostas, mas eu quero dizer para você que talvez tenha dado tudo errado na sua vida, para que daqui a um pouco você veja as coisas darem certo. Há um dos textos aos quais eu mais me apego, é quando a palavra de Deus nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou falando algumas, eu não estou falando a maioria, eu estou falando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estudei na Argentina, fiz seminário lá, e eu nunca, jamais imaginei que eu fosse para a Argentina. Mas deu algumas coisas erradas, senti a vocação de Deus, e eu que queria fazer um seminário aqui, acabei que fui parar lá. Só que quando eu cheguei lá, eu disse, quer saber de um negócio, aqui é muito bom, nunca mais eu volto para o Brasil, nunca mais. Quando acabou meu curso, eu me inscrevi numa universidade dos Estados Unidos e numa universidade na Inglaterra, 2 lugares onde eu queria muito estudar. Eu queria vir ao Brasil de passagem, eu queria chegar, cumprimentar e voltar. Consigo me inscrever nesses cursos, fui aceito, mandam uma mensagem para mim, aí eu começo a sonhar, procurar passagem, pensar em mala, data de viagem, até que eu recebo uma outra mensagem dizendo, olha, sua vinda para aqui foi cancelada, você é muito novo. Aquilo foi uma desilusão tão grande, uma dor tão profunda. E o que eu fiz? Comecei a estudar aqui. E Deus me levou para uma igreja pequena, porque na grande não tinha espaço para mim. Tinha muita gente servindo e eu era só mais um. E fui para uma igreja pequena e lá Deus começou a me ensinar. Lá Timóteo foi aprendendo. Fui aprendendo. Decidi conciliar o seminário com o curso de psicologia, porque eu tinha tempo e fui fazendo. Deus foi me direcionando. Até que um dia eu achei uma esposa linda, maravilhosa e crente. Olhei para ela e falei assim, chegou a hora, vamos embora desse país. Agora não quero mais Inglaterra, não quero mais universidade, eu quero me danar na África e servir, cuidar daqueles pequenininhos bem pretinhos, botar no braço, tirar foto com 6 deles. Topa? Claro, meu amor. Cheguei, reuni o voz na rua, falei assim, ó gente, eu estou de passagem, Deus está me levando para outro lugar, vamos fazer assim, assado, vamos organizar isso aqui e tal, beleza? A gente começou a preparar o casamento e começou a dizer para o pessoal assim, ó, gente, não dá presente não, dá dinheiro, porque a gente não vai ter onde botar, que a gente vai embora. Aí Deus falou assim, meu filho, o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Você não vai, eu te quero aqui, tua África é aqui. Aí eu disse, então vamos morar lá em aldeia. Ah, minha mulher é bióloga, ela vai amar uma terra para fazer um jardim, eu criar uns cachorros, isso é maravilhoso. Comprei um terreno, consegui começar a construir. Tive um problema com um vizinho que era usuário de droga, começou a ameaçar a gente. Eu lembro do dia que Deus falou para mim, ali não é o teu lugar. Mais uma desilusão. Aí Deus me levou para uma igreja, eu comecei a servir lá, até que Deus disse, olha assim, você vai morar lá na Madalena, e lá você vai abrir uma igreja. Cada pessoa que eu recebo no meu gabinete pastoral dizendo, Deus tem tocado o meu coração através dessa igreja, eu olho para o Senhor e digo, obrigado Deus, porque Tu não ouviu as minhas orações. Obrigado Senhor, porque Tu não seguiu as minhas diretrizes. Eu quero ser fiel a Ti e dizer como Jesus disse no Getsêmani, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, porque às vezes é dando tudo errado que dá tudo certo. Eu aprendi a fazer planos, mas não ter expectativas acerca dos meus planos, porque Deus pode chegar e mudar tudo. Se eu me empolgar com uma coisa, Deus vai lá e tira. Então, irmãos,
Eu quero finalizar com uma pergunta. Quais são as etapas da dor? O que fazer quando o sofrimento bater a nossa porta? Quando a angústia toma conta? Quando as tragédias acontecem? Quando coisas ruins nos surpreendem? O que fazer? Às vezes eu fico sem resposta. Dores profundas, tragédias. Ontem eu estava orando, pedindo a Deus discernimento, e eu quero dizer que existem 3 coisas a serem feitas, 3 etapas do processo de sofrimento que nós precisamos passar. A primeira etapa, irmãos, é a lamentação. A palavra lamentação tomou uma conotação muito ruim, sabe? Muita gente eu já ouvi dizendo assim: não fica aí se lamentando não. Você já ouviu isso? Levante sua mão. Amém. Louvado seja Deus pela sua sinceridade. Ore pelo irmão do seu lado que não falou a verdade. A lamentação é diferente de murmuração. Lamentação é diferente de murmuração. Nós temos na nossa Bíblia, aí nesse seu livro, um livro que chama Lamentações de Jeremias. Há uma classificação dos salmos que chama lamentações. Na vida a gente tem que lamentar. Eu amo uma canção que chama Smile. Foi traduzida aqui. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri, vai mentindo tua dor, e a notar que tu sorriu, todo mundo irá supor que és feliz. Essa música é linda demais, mas é tão ordinária, é tão mentirosa. Se empolgaram com a música. Deus não quer que eu fique rindo enquanto a dor machuca a minha alma. Ele não quer que eu fique mentindo a minha dor, para que as pessoas, ao notar que eu sorri, passem a supor que sou feliz. Muitos textos do Antigo Testamento, messiânicos, são retomados no Novo Testamento com Jesus. Promessas, coisas assim maravilhosas. Mas a gente esquece de que quando Jesus estava na cruz, ele cita o Salmo 22. Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Esse era um salmo de lamentação. Era Jesus dizendo assim: eu lamento por isso tudo. Então qual é a diferença entre lamentação e murmuração? Lamentação é a oração de quem não perdeu a fé, mas desfruta o privilégio de colocar diante de Deus todas as nossas angústias e lágrimas. Se está doendo, chore. Chore. Nós crescemos numa cultura onde as pessoas ouvem o tempo inteiro: menino não chora, homem não chora. Que Deus nos dê a felicidade de aprender a chorar, porque felizes são os que choram, porque serão consolados. Eu tenho um consolador para enxugar dos meus olhos toda lágrima. Lamentação é diferente de murmuração, porque a murmuração é exatamente a reclamação de alguém que já não consegue crer. É a oração de quem perdeu a fé. O povo de Israel está no deserto, e aquilo vai tomando o coração deles, e eles vão perdendo a fé, e eles começam a dizer assim: olha, era melhor que a gente voltasse e morresse lá no Egito mesmo.
Que Deus é esse que nos traz para aqui, para um deserto? Eu lamento. Uma pessoa ligou para mim há um tempo atrás e disse: o que eu digo para o meu irmão que está profundamente doente? E se entristeceu. O que eu digo para alegrar o coração dele? Eu pensei, mas a melhor alternativa que me veio foi: deixa ele chorar. A gente precisa chorar. Uma vez eu encontrei uma jovem que passou anos e anos com o coração apertado, até que um dia, anos depois, ela disse: eu consegui chorar o luto da perda da minha mãe. Deus meu, por que me abandonastes? Lamentação é a oração de quem não perdeu a fé, mas desfruta o privilégio de colocar diante de Deus todas as nossas angústias e lágrimas. A segunda atitude que eu gostaria que você tivesse, a segunda fase no processo de sofrimento, é a reação. Não se entregue à dor. Não permita-se abandonar-se no processo de sofrimento. Eu estava lendo um pouco sobre Amir Klink. Não sei se vocês conhecem, mas é um navegador brasileiro que fez história e faz história. Amir Klink, ainda muito jovem, numa praia de São Paulo, tomou o que a gente chamaria de caldo. Foi traído por uma das ondas e saiu tomando água, comendo areia. E ele disse que ficou por muito tempo afastado do mar, traumatizado com aquela experiência. Até que ele decidiu vencer. Ele reagiu e começou a aprender sobre navegação. Começou a guiar barcos. E aquilo foi tomando proporções maiores, até que um dia um sonho brotou no coração dele. E ele disse o seguinte: eu quero fazer o trajeto que ninguém jamais fez. Eu quero sair da costa africana até a costa brasileira, num barco a remo. Ele foi pesquisar e outras pessoas tinham tentado e morrido no caminho. E morreram porque o barco virava, porque as ondas eram demasiadamente pesadas para um barco a remo. Então ele começou a pensar num barco que não virasse. E ele desenhou um barco que não virava, e ele criou tecnologias e estratégias para o barco não virar. Gastou muito tempo naquilo, até que um dia ele falou assim: eu acho que esse barco não vai virar. Só que ele olhou para o barco e ele não conseguia remar aquele barco pesado. Talvez não virasse, mas talvez nem saísse do lugar. Aí ele encontra um amigo leigo que diz assim: você não precisa de um barco que não vire, você precisa de um barco que desvire facilmente. O lance não é não virar o barco, o lance é desvirar o barco tantas vezes seja necessário. Na nossa vida nós teremos aflições, nós teremos angústias, o barco vai virar muitas vezes, mas desvira o barco da sua vida, porque virando e desvirando o barco, você vai chegar na costa que você precisa. Desvira o barco. Virou, desvira o barco. Desvira o barco. Neemias lamenta profundamente a situação de Israel, mas ele diz: eu vou desvirar o barco. E ele se levanta, vai ao rei, pede uma carta e vai reconstruir os muros. A nossa vida é assim. A gente perde uma pessoa, a gente adoece, a gente fica desempregado, a gente se sente excluído, a gente experimenta a rejeição, a gente ouve o que não quer.
A dor sempre vai bater em sua porta, independente de sua cor, classe social ou credo. Cabe a você aprender a desvirar o barco. Desvirar o barco. Desvirar o barco. Ivan Karamazov, um dos personagens de Dostoiévski, disse certa vez o seguinte: a morte de uma criança lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada. Mas ele não o faz. Ele continua a lutar e a amar. Ele continua a continuar. É disso que você precisa. Na vida a gente luta com todas as nossas forças. E se o barco virar, desvira o barco. Desvira o barco. Uma hora você vai chegar na outra margem. Davi perde um filho. O profeta Natan diz assim: olha, seu filho morrerá. E ele se lamenta profundamente, se veste de pano de saco, se lança no chão, não toma banho, não come, entra numa crise profunda, até que o filho morre. 7 dias depois, ele tem a notícia, e a reação dele é a mais inesperada. Ele levanta, toma um banho, se perfuma, vai para o templo e adora. Ele adora. Depois ele volta, e a Bíblia diz que ele consolou a Batseba, a mãe do filho que havia morrido, porque só quem chorou sabe consolar. E a Bíblia diz que eles têm uma relação, e daquela relação nasce Salomão, o filho que viria a assumir o trono. Reaja, não se entregue. Uma vez eu estava dando uma palestra para uma equipe de atletas paralímpicos, e eu cheguei muito antes do pessoal, e eu vi quando o pessoal começou a chegar, e sabe, um sem braço, um sem as 2 pernas, um se arrastando numa muleta, um na cadeira de roda. Eu disse: meu Deus, quanto sofrimento, Senhor, o que eu vou falar aqui? Aí se aproxima de mim um cara, tinha sido campeão nacional na sua modalidade de atletismo, e ele puxa a conversa comigo, e eu comecei a conversar com ele, e aí a minha curiosidade foi maior. Eu disse: o que aconteceu com você? Ele falou assim: olha, eu tinha um lava-jato, e tinha uma bomba lá de carro, e aquela bomba explodiu e levou minha perna. Eu disse: meu Deus, eu fiz aquela cara assim, puxa vida. Aí ele abriu um sorriso e falou assim: Deus levou minha perna para trazer minha vida de volta. Aí eu abri o olho assim, eu achei que eu tinha ouvido errado, mas ele falou assim: depois desse sofrimento, eu voltei para minha esposa, eu restaurei os laços com os meus filhos, e eu descobri que eu não era pai. Eu mudei a minha vida por completo, e hoje quando eu subo no pódio, eu levanto uma faixa que diz: Jesus liberta. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus é Deus. Uma das frases mais poderosas é quando José encontra com seus irmãos que o traíram e se revela a eles, e aquele foi um susto grande, até que José diz assim: não se preocupem, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Eu quero finalizar com a terceira etapa do sofrimento. A gente precisa lamentar, a gente precisa reagir, mas eu quero dizer uma coisa para você: é palavra do Senhor. Deus está no processo de redimir toda a história. Ele está no processo de fazer nova todas as coisas. E a palavra diz que um dia nós vamos experimentar por completo a sua redenção. Talvez você diga assim, numa perspectiva mais determinista: nós temos o corpo que Deus quis. Não, nós temos o corpo da queda, mas um dia nós teremos o corpo que Deus quer, o corpo glorificado. Um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja Deus por isso. Eric Clapton, um guitarrista muito conhecido de todos nós, compôs uma canção chamada Tears in Heaven. E essa era a homenagem que ele fez para o seu filho Conor Clapton, que aos 4 anos de idade caiu da janela do seu apartamento e morreu. As pessoas dizem que naquele momento, quando Eric Clapton chegou e viu o corpo do seu filho estendido, ele estava inconsolável. Tempos depois, essa canção aí, cara. Tempos depois, ele escreve uma canção cuja tradução diz: será que você vai lembrar meu nome quando nós nos encontrarmos no paraíso? Será que você vai tocar a minha mão quando nós nos encontrarmos no paraíso? Mas a frase que mais me chama a atenção é que ele diz: além da porta existe paz, tenho certeza, e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Além da porta existe paz, e eu sei que com certeza já não haverá mais lágrimas no paraíso. As suas lágrimas são momentâneas e te preparam para um eterno peso de glória, porque na eternidade seremos completamente redimidos. Eu citei Jó e quero terminar falando dele. No início do texto diz, capítulo 1, que Jó tinha 3 filhas e 7 filhos. No último capítulo, a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo a Jó. Mas quando eu fui olhar, tinha uma coisa que não estava batendo na matemática. Jó passou a ter mais 3 filhas e 7 filhos. Até que depois de um tempo, eu pensei: é porque filho não se perde. Os 7 filhos e 3 filhas de Jó, que ele havia perdido no acidente, na verdade ele não tinha perdido, estavam na eternidade. Mas as 3 filhas e os 7 filhos que começaram a conviver com ele, dava a matemática exata, o dobro de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas. No final, vamos experimentar a redenção de todas as coisas, e já não haverá mais lágrimas e nem dor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima.